Bom dia, professora. Meu nome é Júnior, eu falo do Polo de Cianorte, do curso de Matemática, licenciatura. E agora, nessa matéria de estágio supervisionado de ensino médio 2, nós vamos abordar o tema de função polinomial do terceiro ano. Bom, professora, como eu havia dito, nós vamos trabalhar com função polinomial. Lá no plano de aula, você pode observar que no quadro de conteúdo lá, eu coloquei que eu ia trabalhar com função polinomial, valor numérico e igualdade de função. Eu optei por esses três tópicos primeiro, por ser mais simples e por a gente estar inicializando o polinômio, que é uma matéria assim que o pessoal tem um pouco de receio, né? E a gente martelar bastante nessa tecla aqui para aprender bem antes de entrar com as operações, né? Que aí se torna um pouco mais complexa, né? Eu acredito que a gente sabendo bem polinômios, o que é, grau, conhecendo bem ele, fica mais fácil a gente trabalhar com as operações, né? Principalmente a divisão, né? Que é um pouquinho mais complexa aí, que todo mundo tem, pelo menos eu tive dificuldade para aprender, né? Então, eu dei um enunciado nesse conteúdo aqui para comparar, né, o dia a dia, onde se aplica funções, né, e por que que usa, que na verdade é que todo aluno questiona, né, mas para que que eu aprendo isso, né, onde que eu vou usar isso? Então, essa é uma pergunta que a gente escuta muito, né, para que aprender isso, né? E na verdade a gente acaba tá usando no dia a dia e não sabe, né, que tá usando aquele conteúdo. Então a gente coloca uma prévia aqui para poder pelo menos os alunos assimilar alguma coisa, né? E nessa parte de função, no início aqui, eu dei alguns exemplos de função quadrática, função afim, explicando para eles o conceito delas, né? A função constante aqui, né? De h de x igual a A, sendo A igual diferente de zero, né? Que é o valor de uma constante, que o grau delas, né? Grau 1, grau 2, grau 3 ali das anteriores. E a função nula também, que é quando o y é igual a zero, certo? Então, aí já tendo uma ideia das funções e dos graus aqui, eu passei pro valor numérico aqui, né? Que eu coloquei um enunciado aqui, certo? De uma função polinomial para cada x pertencente ao conjunto de números complexos, né? A sua imagem, p de x, é o valor numérico de p em x, certo? Eu dei um exemplo aqui embaixo, um exemplo simples, né? Que se p de x, quando 2x a terceira menos 3x mais 4, então o valor numérico de p em x igual a menos 1 né? Então aí eu expliquei para eles que é só pegar mesmo ali a função e substituir onde tem o valor de x ali, substituir, como ele está pedindo menos 1, nós vamos colocar menos 1 ali. E depois praticamente, nesse caso aqui, é continha, né? Fazer continha, né? Que a gente vai ter que trabalhar bastante isso daí. O pessoal tem bastante dificuldade com expoente, com quando aparece fração também. Então, martelar bastante nesse ponto aí para praticar bem, né? Para a hora que chegar nas operações a gente não ter esse tipo de dificuldade, como é que faz, né? Com mais, com menos, que eu acredito que é a maior dificuldade de todo mundo. Tá? Aqui nas igualdades de funções polinomiais, também eu fiz o mesmo processo, tá? Isso daqui, professor, eu ia colocar no quadro para o pessoal ter esse conteúdo no caderno, tá? Por isso que eu fiz isso aqui no computador. Eu vou mandar para você junto com o plano de aula, para você entender melhor meu plano de aula, né? Mas está relacionado os dois, tá? Esse conteúdo era a aula que eu ia dar com o plano de aula lá mesmo. Tá? Aí, aqui também eu dei um exemplo, né? De igualdade. Peguei duas funções, a p de x e a q de x, né? Pra gente
descobrir valores aqui de M e de N, certo? Explicando certinho como é que faz aqui. Eu peguei do livro mesmo, do livro didático mesmo, tá? Que o professor ia usar agora, vai usar nesse ano de 2021. Tá? Então, aí, em seguida, resolver com eles no quadro esse exemplo, né? E depois colocar aqui, eu coloquei uns exercícios propostos aqui que eu selecionei do livro também. Não peguei todos, mas só alguns, assim, pra gente fazer na sala de aula o tempo que restou, né? E o que faltar fazer, eu ia deixar de tarefa para os alunos levarem para casa fazer, trazer pronta na próxima aula, para mim poder avaliar se eles aprenderam o conteúdo ou não. Ou seja, eu ia pedir para eles resolverem o resto no quadro, para mim auxiliar eles, ajudar eles, e a própria sala ajudar, né? Para mim poder dar uma avaliada se eu teria condição de entrar em operações ou se a gente tinha que fazer mais exercícios desse para a gente, vamos dizer, entrar bem afiado mesmo em operações, né? Tá bom? Obrigado, espero que tenham gostado.